além da história, né, que a gente traz aqui, o que a gente quer trazer com esse Seracast é a nossa experiência, né? O que a gente vive aqui, as histórias que a gente passa por aqui, porque tem muito contador que não tem esse mesmo universo que nós temos, e a gente sabe que uma das melhores formas da gente multiplicar é dividindo o conhecimento. E um perfil que eu sempre gosto, e gosto muito de estar com vocês dois, é que eu vejo que vocês são sempre pessoas empreendedoras, né? São sempre pessoas que estão pensando fora da caixa, são sempre pessoas que estão fazendo diferente, né? E quando a gente fala em fazer diferente, a gente sempre pensa em processos, em tecnologia, em se reinventar. Então, vocês contribuem muito na história e na jornada do Serac. E isso faz com que a gente cresça, né? Isso faz com que a gente se fortaleça, cada um na sua área, e que a gente cresça juntos. Então, a gente pensando assim em se reinventar, em ter processos dentro de uma empresa, em ter tecnologia, o que vocês acham, assim, na opinião de cada um de vocês, sobre essa esfera? Por que é tão importante você estar ligado à tecnologia? Por que é tão importante você estar ligado a processos? Porque tem muita gente que tem muita dificuldade com isso, né? Então, acho que esse é o tema de hoje, é um papo bem descontraído aqui para a galera entender a importância disso. Legal. Posso Quer falar? Pode? Falar? Opa! Primeiro, acho que tem tudo a ver hoje em dia, né? Processo com tecnologia. Do jeito que o mundo está evoluindo, a parte tecnológica mesmo, a gestão de processos meio que virou uma gestão de processos tecnológicos, né, Marcelão? Acho que é muito ligado, assim. Tanto que o Marcelo aqui internamente, a gente, quase todos os projetos que a gente faz, a gente está junto, dando ideia de ferramentas, trazendo ferramentas, implantando novas ferramentas. E eu trabalho muito com o time dele também, né? E vice-versa. O time dele trabalha muito com o meu. Então, acho que hoje é fundamental para qualquer empresa. E, assim, contabilidade, o pessoal tem muito aquela ideia do contador com o cigarrinho na boca, o chapéuzinho e batendo lá, né, a calculadora. A calculadora. Então, se imagina que é algo muito travado, muito engessado, mas será que está aí para provar que não, né? Que a gente consegue ter um polo tecnológico interno, a gente consegue desenvolver novas ferramentas, novos aplicativos também, e tem tudo a ver com a gestão de processos, porque com a tecnologia eu consigo otimizar o trabalho das pessoas, alocar melhor meu custo, então é muito relacionado. Assim, né, e cabe comentar que são dois departamentos, vamos dizer assim, duas áreas que ainda não tem toda a atenção necessária, né? Lógico, vendas é importante, marketing é importante, a parte de pessoas é importante, com certeza, isso não tem dúvida. Mas ainda se fala muito, né? A gente brinca, se fala muito ainda no menino do TI. O menino do TI resolve, os meninos do TI resolve. Como não diminuindo, né, o pessoal de tecnologia, mas ainda não dando tanta importância do quanto a tecnologia e também processos podem diminuir, né, custo, diminuir despesa, né, e até inovar. O que é o inovar? É trazer coisas novas, é você trazer para o mercado algo diferente, vamos dizer assim, né? Então, essas duas áreas, elas são extremamente importantes para você que está fazendo a mesma coisa, não sabe se aquilo que você está fazendo a melhor opção, né? E se você está fazendo a mesma coisa, o porquê não inovar? O porquê não trazer tecnologia, não trazer processos para trazer controle, gestão e a parte de inovação que a gente acabou de falar. O Serac é uma empresa e se tornou uma empresa familiar e tem muito pai que não consegue trabalhar com o filho, né? Tem dificuldade de trabalhar com o filho e também, por outra via, né? O filho não consegue trabalhar com o pai, não consegue entender isso. A partir de que momento você entendeu que era bom trabalhar com os filhos? Como é que foi essa jornada, essa construção? Legal. Bom, foi a partir do momento que eu comecei a ver que eu já estava aprendendo com os meus filhos antes mesmo deles atingirem uma idade de trabalho, 16, 17, 18 anos. E eu vou contar uma história, então, para ilustrar isso, que aconteceu com você. Nós estávamos indo para o tênis, para o jogo de tênis, era um domingo de manhã, 8 horas da manhã, quer dizer, era menos de 8 horas, porque 8 horas começava o jogo, e você não jogava ainda, você estava na fase de pegar a bolinha ali para a gente. Tivera eu deixado você naquela fase eternamente, porque hoje eu já não consigo ganhar de você, né? Nada, terrível. Mentira. E aí, o que acontece? Eu não sei o que tinha acontecido, eu estava correndo e passando farol vermelho. Não estávamos atrasados,
tínhamos tomado café, estava tudo tranquilo, eu tinha dormido bem, só que eu estava passando farol vermelho, correndo, tal. Aí chegou uma hora que eu acho que eu parei em um farol vermelho, que era um cruzamento muito perigoso. Aí você falou assim, pai, tem algum problema? Eu falei, não, por quê? Você saiu de casa correndo, passou um monte de farol vermelho. O que está acontecendo? Nós não estamos com pressa? Aí eu falei, caramba, é mesmo. Nem percebi. Pô, Johnny, obrigado por você ter me informado isso, me dito isso, que eu não estava percebendo. Então, aí eu comecei a ver. Isso acontecia com a Carla também, né? Um pouco menos, que ela ainda era menorzinha. Quer dizer, pequenininha ela sempre foi, mas ela era de menor idade. E aí eu comecei a ver, pô, legal, eu estou começando a aprender com eles. Então, por que não começar a introduzi-los nesse universo de trabalho, lógico, respeitando a criança que precisa brincar, respeitando os horários de escola e tal, mas por que não começar que eles tenham essa vivência? Porque da mesma forma que você teve esse insight indo para o jogo de tênis, você podia ter me vendo trabalhando ou vendo alguma coisa acontecendo. A gente aprende demais com as crianças, né? Como que o empresário ele tem a clareza que ele precisa de um RH? Você falou a pesquisa e tal, mas muitas vezes entra meio que no flow, né? O operacional, porque a folha de pagamento, que é o DP, ela não pode parar. Tem obrigação, tem prazo. Então, isso acaba acontecendo naturalmente, ou fora, terceirizado, ou internamente. Mas o RH em si, para onde que você fala assim, ó, empresário, olha para essa métrica para ver se está legal. Se não tiver legal, eu acho que você precisa de um RH. Primeira métrica que eu costumo dizer é a métrica da rotatividade. Se as pessoas não param na sua empresa, se uma pessoa sai da sua empresa, é normal. Se muitas pessoas começam a sair num período muito curto da sua empresa, já é o primeiro indicador de que algo na sua gestão está deficitário. E para a evolução de uma empresa ou para a nossa evolução profissional, nós precisamos enxergar dentro e reconhecer o que não está legal. Se as pessoas estão saindo, estão reclamando da minha empresa, eu preciso realmente gerar uma experiência melhor para os meus colaboradores. E se a experiência está envolvendo relacionamentos, eu preciso trazer pessoas de relacionamento para resolver esse problema. Se a experiência é financeira, eu preciso trazer um profissional que me traga soluções financeiras. E quando a gente fala em financeiro, não significa que eu preciso aumentar o salário todas as vezes do colaborador, mas eu preciso demonstrar para ele uma segurança financeira de que mesmo que o salário dele não seja o que ele espera, existe uma possibilidade muito grande de ascensão dentro da minha empresa. Eu preciso mostrar para ele que a minha empresa está em crescimento e que ele tem possibilidades de crescer junto com a empresa. O que não pode acontecer é a empresa crescer muito e o colaborador não conseguir vislumbrar o crescimento dele dentro do crescimento da empresa. Então, esse é um dos principais indicadores. Vendas é o que há. Sim, e assim, se você não está crescendo, você está morrendo. E toda vez que eu penso no negócio crescendo, eu quero implantar uma nova tecnologia. Eu quero contratar melhor. Eu quero fazer um processo melhor. Eu quero trazer novas ideias, eu quero trazer novas funcionalidades, novas ferramentas, quero crescer meu negócio, quero contratar uma estrutura melhor. Tudo começa em vendas. Por quê? Onde há vendas não há problema. Se você vende, se você movimenta a máquina da sua empresa, as oportunidades aparecem. E esse mercado, não sei que cargas d'água desse mercado tradicional de contabilidade, que a maioria dos profissionais são totalmente reativos, vendem por indicação. Não, quase não crescem, né? Quase não crescem. Porque se você pensar que existe a perda de clientes também, é inevitável. Exato. Né? Acabam só repondo quando conseguem repor o suficiente para não ter a perda. Sim. Então é totalmente reativo. Mas acho que isso vem do conceito de vendas, né? As pessoas elas pensam que a venda é uma coisa ruim. É a frase que você disse, a frase que você utilizou. Posso ser até vendedor? Eu chamei você, né, Thiago? Na verdade, foi o Martins que falou: Thiago, você pode ser até vendedor aqui na empresa? Não, até vendedor não. Eu quero ser vendedor, meu. Exatamente. Eu quero vender. Eu acho que tudo isso faz muito sentido. As pessoas têm que entender que a venda ela é natural do ser humano. Tudo que você faz é uma venda. Exato. Então, se você coloca uma roupa, se a mulherada faz a maquiagem, tudo é uma venda, no bom sentido da palavra.
né? Então você está se promovendo ali. O estudo que você faz, o currículo que você tem, tudo é uma venda. E venda é uma coisa boa. Vamos pensar aqui no Serac, por exemplo. Pô, se a gente vende um contrato recorrente de contabilidade, quantas oportunidades para outras pessoas não surgem? Sim. Novas contratações, novos desafios. Putz, são inúmeras possibilidades. E não só para as pessoas que você tem no Serac, né, dentro do ecossistema do Serac, mas também para o cliente, né? Porque é você trocar algo com o cliente, é oferecer algo que faz sentido para o cliente. Porque na venda, esse conceito que você trouxe, né, pode ser até vendedor, as pessoas encaram o vendedor como aquele cara que empurra as coisas, né? Empurroterapia, né? O vendedor é aquele cara chato. Mas telemarketing, né? Aquela ideia telemarketing. De cara chato e tal. E uma coisa que eu não entendo de consciência é como as pessoas, elas gostam tanto de comprar, mas não gostam de vender. Falando no esporte, poxa, o esporte é um negócio que é tão legal e tem tanta diferença, né, de esportes tradicionais, esportes que são mais vistos na mídia, outros menos, né, uns que são mais glamurosos, outros não. Isso acontece também no mundo dos negócios, né? E principalmente no nosso mundo, né, Paulão? Quando você veio somar a nossa equipe aqui do Serac, você veio para trazer uma nova realidade desse marketing digital, inclusive do marketing digital que depende de um mercado tradicional, que quase não se posiciona ou se posiciona errado, né? Então, acho que esse é o tema de hoje. E, principalmente, nós temos pessoas ouvindo que não fazem e pessoas que fazem. Só que, na maioria das vezes, não adotam o caminho certo. Paulão, qual que é o maior erro que você vê nesse mercado de contabilidade dos empresários em relação aos investimentos em marketing? Eu sempre falo, Johnny, e a gente começa, inclusive, o Missão Contador, né, falando que marketing digital não é receita de bolo. Infelizmente, a internet hoje entrega muito conteúdo que induz as pessoas a acreditarem que o que eu fiz para mim vai servir para o Johnny, que vai servir para o Serac, que vai servir para o Guto, que vai servir para todo mundo. Não, não é assim. Então, quando a gente fala que não é receita de bolo, é porque não é só misturar aqueles ingredientes e colocar no liquidificador que vai ser um resultado incrível ali. Não. O marketing digital é muito mais do que isso. É muito ligado à estratégia, muito ligado ao negócio. Quando eu vim com esse desafio aqui para o Serac, a primeira coisa que eu notei foi que a gente precisaria criar algo muito específico para esse mercado, que a gente não vê hoje as empresas fazendo isso, né? A gente não vê contabilidade, a gente não vê escritório de advocacia, a gente não vê essas empresas do mercado tradicional fazendo. Então, assim, quando você me pergunta qual o maior erro hoje que esse mercado comete com o marketing digital, é querer resultado imediato, é querer fazer e resolver tudo em 1 mês, 2 meses. Infelizmente, a gente tem essa cultura do imediatismo, mas eu acho que o principal argumento e o principal entendimento que as pessoas têm que ter, os empresários, os empreendedores, é que marketing digital é teste. Teste, e a gente vai continuar testando sempre. Por quê? Porque não existe um caminho certo. Se não é receita de bolo, não tem ingrediente. Uhum. E se a gente não tem ingrediente, a gente precisa ficar testando. É química, né? Sim. É um negócio contínuo e que você vai encontrar o melhor caminho baseado em dados, não em achismo, né? Então, hoje, Johnny, a gente vê que a maioria das empresas desse mercado nosso contratam profissionais e empresas que não têm esse conhecimento, que não têm essa evolução de pensamento, de achar que a gente consegue resolver tudo em pouco tempo. A gente estava conversando recentemente agora com uma parceira nossa aqui que falou que tinha um negócio criado e que, para converter mais, ela queria que trocasse um botão do site. É absurdo as pessoas pensarem assim, os empresários pensarem assim. Se toda a conversão dependesse de um botão do site, pô, aí tava fácil, né? Uhum. Todo mundo era gênio. Quando você consegue estabelecer uma conexão emocional com as pessoas, você tem tudo, velho. Você tem tudo. Concordo. E aí, se você não tem isso, quem tem te janta. Mas te janta mesmo, sabe? Você entra numa concessionária X. Cara, a barbearia que eu faço a barba há 5 anos, eu fiquei lá porque eles me deram água de graça. Eu fui em 2. Uma me deu água de graça, a outra não. Vou até hoje na que me dá água, velho. Por causa de uma água. O cara gastou R$2 comigo e eu corto o cabelo lá há 5, 6 anos. Entendeu? Sim. Parece coisa simples, mas não é, não. Não é. Quando você mostra para a pessoa que ela é exclusiva, que ela tem importância, que ela é importante ali dentro,
que ela agrega, não só como o funcionário, colaborador, como cliente. Como cliente. Você é especial, você é diferente, você... Quando eu cheguei aqui, meu nome estava escrito, não, esse cara estava zoando. Aquela questão o nome é a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir. Quando você dá unicidade para a pessoa, né? Você fala assim, cara, você é exclusivo, você é especial. Ô, Guilherme, vem aqui cortar o cabelo. Ô, Guilherme, você chegou no Serac. Tanto que a gente tem nosso video wall, que a gente recebe os amigos, parceiros, clientes, recebe as pessoas, faz também entrevista estratégica com a pessoa para que ela se sinta especial antes dela entrar no Serac. Então, isso é muito bacana. E você falou também que eu acho que conecta muito na relação das pessoas, quando a pessoa ela é reconhecida em algo, ou ela é recompensada por algo, eu acho que ela atinge, ou pelo menos ela sabe um direcionamento do propósito que ela tem que percorrer. Porque as pessoas elas trilham vidas e jornadas totalmente diferentes. Só que a partir do momento que ela fala, poxa, olha, fui aplaudido, fui reconhecido, fui recompensado. É esse ponto, é por aí que eu quero ir, né? É porque o ser humano, como a gente é o animal mais social que existe, né? E a gente só tem a sensação de existência quando o outro nos enxerga, sabe? Não à toa que a gente precisa tanto da validação, que a gente precisa tanto do reconhecimento das pessoas. E uma coisa que faz o ser humano diferenciado é a capacidade de observação e de entrega da observação dele. Então, por exemplo, nós estamos aqui na sala. Eu observo o talento do Paulo, eu sei quais são os valores do Paulo porque eu percebi o talento dele. Então, uma coisa é chegar no Paulo e falar assim, nossa, que roupa bonita que você tá. Mas provavelmente esse não é a prioridade do Paulo. A prioridade do Paulo é ser reconhecido como um puta marqueteiro. O story que você gravou ficou um espetáculo. E isso é o que ele faz da vida, certo? Quando eu percebo quais são os valores, as prioridades e tudo que ele trabalhou para construir o que ele tem, e eu toco nessa ferida no sentido, tipo, o que ele mais valoriza e ama, eu conquisto o cara, entendeu? Então, o elogio, cara, ele tem o elogio e o sorriso são as coisas que mais têm poder numa conexão humana, sabe? Quando você sorri, você valida, você fala, estou aqui, estou aberto, gostei de você, sabe? Você me traz uma sensação gostosa, que legal estar junto. E a capacidade de observação com elogio. Mas você falou desse ponto, né, dos regimes. A gente percebe que o mais utilizado ainda é o Simples Nacional. Por que o mais utilizado ainda pela maioria dos empresários é o Simples Nacional? Porque falam que o Simples não é tão simples assim, né? Nem um pouco. O Simples, às vezes, ele é mais custoso e mais complicado do que um lucro presumido. Por que o Simples Nacional é o mais utilizado? É o mais utilizado para uma empresa que não tem o controle financeiro sólido, porque é com base no faturamento. Eu pego o faturamento e ofereço uma alíquota. Isso sendo bem simplista, tá? Existem outras nuances aqui. O Diogo depois me complementa, me ajuda. Existe DIFAL, Simples Nacional, existe substituição tributária, que é a parte da guia, tem imposto sobre ganho de capital, enfim, tem umas operações dentro do Simples Nacional que não é só pegar o faturamento e oferecer a tributação. Mas o porquê que a maioria das empresas estão no Simples Nacional? Micro e pequeno empreendedor é o nosso maior volume hoje no Brasil. E isso vem crescendo. Você pega dados do Sebrae aí, você vê que o volume de novas empresas, principalmente durante a pandemia, cresceu exponencialmente. Então, e para o micro e o pequeno, é o sistema mais vantajoso ali de cara, para aquele cara que, mais uma vez, não teve uma orientação. Às vezes o cara nasce se ele nascesse no lucro real, já seria muito melhor. Um cara estruturado, que fez um plano de negócio, enfim, que pensou como empresário antes. Mas o cara que só começa, geralmente, está ali no Simples Nacional por custo. Então, tem nós como parceiro, como contabilidade. Então, o cara como da Simples Nacional, ele tem um custo menor, porque há, de fato, um trabalho menor, não há o que se negar. Então, consumo de horas, aqui a gente vende consultoria, a gente vende horas. Em consumo de horas, um Simples Nacional ele consome menos horas, até por isso que o honorário dele é mais barato. Então, o cara não vai querer montar uma mega estrutura em algo que ele está começando. Ele pensa ser um pouco mais conservador de caixa, porque o caixa ali, o capital de giro é extremamente importante para o microempreendedor, né? Então, por isso que a maioria está no Simples Nacional, porque é pequeno. Alguns estão no Simples Nacional mesmo sendo grandes, né? E aí começam a fazer algumas estratégias tributárias nesse sentido. O que a gente também não aconselha muito, mas enfim. Diogo, se quiser complementar. Eu acho que tem um ponto bem interessante também, que o Cauê falou, estrutura. Eu conheci, já tive cases na minha vida de empresas que era mais rentável estar no lucro presumido, porém, pelo fato da desorganização da empresa,
o cliente ele não conseguia se adaptar a pagar 2, 3, 4 guias. Fala assim, cara, no momento a minha organização não me permite ter um compromisso. Vou pagar um ISS no dia 10, vou pagar um PIS e COFINS no dia 25, vou pagar um ICMS dia 20, vou ter que me comprometer a pagar um trimestral. Esse excesso de guias desorganizava a empresa. Então, por mais que fosse mais caro ficar no Simples Nacional, a empresa optava, porque, olha, eu vou pagar pela desorganização. Pela desorganização. E o ponto de regime tributário vai muito nessa linha também. Organização. Uma empresa, para optar pelo lucro real, a gente precisa pensar na parte financeira como um todo. Uhum. A parte financeira vai ser justamente o que vai permitir com que a gente calcule o RPJ contribuição da maneira correta, que é o imposto e a contribuição sobre a renda. Então, tem muitas nuances para a gente. Então, a gente pensa justamente na parte estratégica, fala assim, olha, você tem organização para que a gente mude você para o lucro real? Se você não tiver, por mais que seja mais rentável financeiramente, não vai fazer sentido, porque depois a gente não vai conseguir comprovar as despesas da maneira correta e automaticamente seu lucro vai estar alto, e, enfim, vai pagar IRPJ muito alto. Decidi empreender, falei, o que eu vou fazer, né? Montar uma boutique de investimento, para fazer o que eu já fazia lá no banco de investimento, né? Isso de 2011 para 2012. Vou lá montar uma boutique de investimento, aluguei uma sala na Faria Lima, boutique de investimento tem que estar na Faria Lima, né? Cara, e começa a ter um problema de crise de liquidez naquela época. Economia, governo Dilma ali de 2011 para 2012, 12 para 13. Cara, começa a dar errado a boutique de investimento. Sem querer, um amigo meu aparece e fala, Rogério, preciso de um emprego aí no banco. Falei, cara, já saí do banco, não estou mais no banco. Mas e o escritório? Putz, infelizmente meu pai teve um infarto fulminante, cara, e eu não consegui assumir tudo, não deu tempo dele passar o bastão. Falei, caramba, cara. Mas me conta mais aí sobre o escritório. E ele começou a contar, eu falei, putz, por que você não foca no pequeno empresário, cara, que dá para você dar vazão, dá para você crescer e de repente até dá para você escalar esse mercado, né? E aí ele falou, putz, cara, difícil vender. E eu parei e falei, mas por que é difícil vender? Cara, olha o bloqueio aí. Não se vende contabilidade. É um bloqueio muito grande no mercado contábil, é uma crença que lá em 2012 era muito limitante, cara. Aí eu falei, e ainda é, né? E ainda é. Muito. E ainda é muito. Mas você vê que de 2012 para 2022, 10 anos se passaram. De 2013 ali, né? Quase 10 anos, muita coisa está mudando, né, no mercado. Sim. Questão de marketing, questão de vendas. E aí eu falei, então tá bom, deixa eu fazer uma pesquisa aqui e vou estudar esse mercado. Cara, quando eu voltei para ele, eu falei, você está no Oceano Azul, você não tem ideia, né? Uhum. Pesquisei alguns pequenos empresários ali, tá todo mundo insatisfeito com contabilidade. Então, se você criar um diferencial para vender para esses caras, cara, você arrebenta. Mas ele não tinha condições de fazer. Eu falei, putz, vamos fazer junto essa jornada. E aí começamos, né? Começamos a estudar o mercado. Pô, a gente caiu exatamente 6 meses depois, a gente caiu num negócio chamado Google. Conhece um negócio chamado Google? Cara, acho que a galera conhece, né? Rapaz. Quem não conhece... A primeira campanha que nós fizemos, a gente perdeu muito dinheiro. Muito, porque não sabia fazer. Aí a gente foi aprender, cara. Demorou mais uns 6 meses. A hora que a gente aprendeu, aí eu vinha de banco de investimento, aí analisava CAC e LTV. Sim. Cara, o nosso CAC lá atrás, em 2013 para 2014, ali em 2014, era muito pequeno. E o LTV se mostrava gigante nesse mercado. Né? Gigante. Então eu precisava fazer um teste, né? Falar, cara, o CAC eu já sei quanto que é. Quanto é que é o LTV dele? Quando a gente começa a descobrir o CAC e o LTV desse mercado, cara, ficava louco. Você falava comigo, eu só falava em Google. Você estava no churrasco, você falava de futebol, depois falava da política. Falava, cara, mas o Google, uma coisa interessante, cara. Não, impressionante. E aí, a gente começa a puxar grandes investimentos em Google, cara, e aí começa a tracionar. Então, eu peguei o escritório, quando a gente decidiu, falou, putz, vou tocar esse negócio junto com você, a gente vai montar um negócio de contabilidade, fechamos o escritório na Faria Lima, alto custo de aluguel e tudo. Tinha uma casinha que a minha esposa deixava, uma depilação lá, que ela pagava o aluguel para deixar fechado só pelo ponto comercial. Uhum. Falei, eu vou entrar aqui, você vai continuar pagando esse aluguel por mais uns 6 meses. Nós vamos botar um negócio de contabilidade aqui. Eu, ele, mais 2 colaboradores, cara, e começou dali. Né? E aí Google, e aí começa a tracionar, e aí começa a vender. E eu que fazia a venda, né? Então ele cuidava do operacional, eu cuidava da parte de marketing e vendas. Cara, e aí fui aprender Google, fui fazer curso. Então tinha alguns cursos que eram muito bons na época, eu fui fazer curso e tal.
Cara, só que tem a coisa, né, Johnny? O que nos moveu, né, daquela casinha com 2 colaboradores? O sonho grande. Cara, até onde a gente pode ir com o Google? Então, né, nós vamos ter a nossa segunda imersão, que é 20 e 21 de maio. Mas quando nós idealizamos o projeto, que eu falei, não é o nosso core fazer educação, só que a gente quer entregar mais valor, a gente quer dividir para multiplicar. Então vamos fazer um curso sobre gestão, vendas, marketing digital, tecnologia, pessoas, expansão. Vamos, legal, vamos entregar esse conteúdo. Só que vamos fazer de forma diferente. Vamos fazer um hype, pegar o hype do filme do 007, contar que o 00J, que é o agente secreto, é o Johnny de antes, né? Que quis crescer muito rápido, mas não dividiu o conhecimento. E o Johnny contador, que é o Johnny de agora, Johnny da atualidade, que quer dividir o conhecimento. Então nós pensamos em fazer todo esse vídeo, promover esse vídeo, contar toda essa história, né? Fizemos um excelente trabalho de marketing também nas redes sociais para engajar, mas por trás disso, além de levar o conteúdo, eu sempre pensei o seguinte: a palavra mercado tradicional sempre me incomodou, essa palavra tradicional. Então eu queria entregar de uma forma diferente. E eu sabia que, lançando um produto digital para uma imersão presencial, a primeira coisa que a pessoa não me conhecia, a primeira coisa da pessoa que não me conhecia, ela ia falar assim: peraí, quem é esse lançador de curso aí? Deve ser um lançador de curso que não tem resultados reais vividos na prática. E a gente tem resultados reais. Então, quando a pessoa entra na página, ela vê quem é. Ela vê o tamanho da empresa, vê quem são os clientes que a gente atende. Fala, opa, pera lá, esse cara tem resultado. Então, pelo menos eu vou ouvir o que ele tem para dizer. E acho que o resultado é um grande indicador universal que você está no caminho certo. Claro. Então, nós fizemos isso pensando em fazer algo disruptivo para o mercado tradicional. E aí, eu sempre pensei o seguinte: a profissão contábil ela é pouco sexy. O que é pouco sexy? O jovem ele não se atrai pela contabilidade. A contabilidade não é vista como uma profissão assim, pomposa, glamurosa, que você vê o contador viajando, que você vê o contador numa casa legal, de carrão e tal. Por quê? Por que não pode ser assim? Pô, se nós somos o guardião do patrimônio dos empresários, a gente é o profissional mais conectado com os empresários, cuida do patrimônio, lança no imposto de renda, faz estratégias para que possa sobrar mais dinheiro, por que a gente não pode ter essa vida glamurosa? Então, eu fiz também para que o processo de sucessão, ou seja, existe um contador mais velho e ele tem um filho que não está interessado em contabilidade, para que esse cara entenda quão é gostoso trabalhar nessa profissão, quão gostoso é estar conectado. Então, eu falei, cara, isso daqui vai ser disruptivo, porque podem chamar de blogueirinho, pode chamar de qualquer... Porque o liame entre o ridículo e o legal a linha é muito tênue ali, né? A linha é muito tênue. Então a gente fez um vídeo bem produzido, com uma sacada para assim, fazer algo disruptivo. E o mais engraçado, lógico, nós trouxemos vários contadores para imersão, várias pessoas do mercado tradicional para imersão, porque nós tivemos também advogados, engenheiros que queriam aprender mais sobre gestão na nossa imersão, mas nós vendemos mais contratos do que pessoas na nossa imersão, mais contratos com empresários. Porque viram um vídeo e falaram assim, peraí, que contador está fazendo um vídeo desse? Quem é esse cara? Aí entrou, viu a página, não comprou o curso, porque não era para ele. Só que ele falou assim, peraí, ele atende Bradesco, Farmácia, XP. Poxa, eu quero fazer a contabilidade com esse cara, eu pelo menos quero conhecer esse cara. Então a gente vendeu muitos contratos. A gente gerou um branding awareness ali muito, muito interessante, que é o que você falou. E a gente quer impactar o jovem, porque vai existir um gap no mercado, você vai falecer, eu vou falecer, a geração de contadores vai tudo falecer. E se não vier essa geração jovem para fazer contabilidade, cara, vai existir um gap, um lapso tão grande no mercado que os poucos profissionais que estiverem vão ser extremamente bem-sucedidos. Então, é muito legal ouvir isso de você. Não, e assim, cara, quando você faz aquele vídeo, quando você cria a missão contador, você está empoderando um monte de jovem que está na faculdade, cara. Você não tem noção, porque o cara está na faculdade e, de repente, quem que ele está olhando? Sim. Ele está olhando o contador que montou o escritório, que está ganhando uma graninha, tem um outro amigo que foi trabalhar numa empresa e tem um bom salário e tal. Sim. Mas ele não está olhando um case de sucesso, cara. Ele não está olhando um cara que ganha dinheiro, que tem lifestyle, que vai viajar para Maldivas, entendeu? Pô, que passa em Dubai. É sensacional isso daí. Sim. Então, ele poder olhar isso, ele fala, puta, eu posso chegar lá, entendeu? Eu posso chegar lá. Né? E a gente não tem isso hoje. Puta, a gente tem alguns empresários de contabilidade que já estão se lançando, mas o jovem precisa de alguém jovem para ele se espelhar, né? Para se espelhar, porque senão ele vai falar, eu vou ter isso, mas quando eu chegar na idade do Rogério. Sim. Puta, até eu chegar na idade do Rogério eu já morri, né, cara? Pô, o Rogério já está mais velho. E aqui eu falo da confiança por espelhamento. Muitas vezes você precisa confiar em outra pessoa antes de confiar em si mesmo. Então você confia em uma pessoa que está mais próxima de você ali. Você fala, cara,
É ali que eu quero chegar. Se ele fez, eu também posso fazer diferente. E essa provocação que eu deixo nesse podcast, né? Se você quer resultados diferentes, você não pode fazer a mesma coisa. Você tem que fazer coisas diferentes. E o mercado tradicional da contabilidade, ele é assim, ele é tradicional, ele é muito engessado.